vamos ler do verso 1 até o verso 6. Quero convidá-los a se colocarem em pé. Nós vamos ler esse salmo a uma só voz, do verso 1 até o verso de número 6, do Salmo 95. Vamos todos juntos? Vinde, cantemos ao Senhor com júbilo, celebremos o rochedo da nossa salvação. Saiamos ao seu encontro com ações de graças, vitoriemo-lo com salmos, porque o Senhor é o Deus supremo e o grande Rei acima de todos os deuses. Nas suas mãos estão as profundezas da terra e as alturas dos montes lhe pertencem. Dele é o mar, pois ele fez, obra de suas mãos os continentes. Vinde, adoremos e prostremos, ajoelhemos diante do Senhor que nos criou. Amém. Nós vamos louvar ao nosso Deus, entoando um hino, esse Deus que criou todas as coisas, que nos mandou o seu Filho Jesus para a nossa salvação. Nós vamos entoar o hino de número 93, Firmeza na Fé. Somente ponho a minha fé na graça excelsa de Jesus, no sacrifício remidor, no sangue do bom Redentor. A minha fé e o meu amor estão firmados no Senhor, estão firmados no Senhor. Se não lhe posso a face ver, é pela fé que vou viver. Em cada transe a suportar, eu hei de nele confiar. A minha fé e o meu amor estão firmados no Senhor, estão firmados no Senhor. A sua graça é muito real, abrigo traz no temporal. Ao vir cercar minha tentação, me fortalece a sua mão. A minha fé e o meu amor estão firmados no Senhor, estão firmados no Senhor. Quando a trombeta ressoar, irei com ele me encontrar, e com os salvos cantarei louvor eterno ao grande Rei. A minha fé e o meu amor estão firmados no Senhor, estão firmados no Senhor. Amém. Nós vamos orar ao nosso Deus, a esse Deus que nos fez, esse Deus de onde nós somos criaturas dele, que nos chama, como nós acabamos de ler no Salmo, a nos prostrar diante dele em adoração. Nós vamos orar a esse Deus uma oração de louvor. Vou pedir nosso irmão presbítero Edilson que faça essa oração. Por favor, espere o microfone chegar até você e faça uma oração de louvor e adoração ao nosso Deus. Amor, ó Pai, revelado através de Cristo Jesus em nossas vidas.
Hoje nós somos gratos, ó Pai, mais uma vez, onde podemos ajuntar com a igreja do Senhor, nesse dia reservado para o louvor, para lhe bendizer, pois Tu és digno, ó Pai. Pedimos, ó Pai, que Tu venha ser com cada coração, cada irmão, o que tem passado, o que tem vivido, ó Pai, que nós possamos olhar firmemente para o Senhor e não titubear nem em nada, ó Pai, em nossa fé, mas possamos estar firmes, prontos, ó Pai, a Te servir, a Te honrar. Perdoe os nossos pecados, pois nós rogamos, ó Pai, que Tu venha falar sempre aos nossos corações. Oramos agradecidos, ó Pai, em nome do Teu Filho amado Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Os irmãos podem se sentar. Nós vamos ainda no mesmo texto do livro dos Salmos, de número 95. Nós vamos acompanhar a leitura, o restante do texto, a partir do verso de número 7. A palavra do Senhor nos diz: Ele é o nosso Deus, e nós povo do seu pasto e ovelhas de sua mão. Hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o coração, como em Meribá, como no dia de Massá no deserto, quando vossos pais me tentaram, pondo-me à prova, não obstante terem visto as minhas obras. Durante 40 anos estive desgostado com esta geração e disse: é povo de coração transviado, não conhece os meus caminhos. Por isso jurei na minha ira: não entrarão no meu descanso. Aquilo que o texto se refere, nós conhecemos a história relatada no livro de Números, onde o povo se rebela contra o Senhor, onde o povo não acata aquilo que Deus tinha determinado para eles. Mas algumas coisas nós começamos a comparar com a nossa própria vida. O endurecer do coração. Nós sabemos que ao longo da nossa caminhada, muitas vezes nós começamos a não ouvir exatamente aquilo que a palavra de Deus diz e seguir a nossa vida de acordo com os nossos próprios pensamentos e de acordo com a nossa natureza pecaminosa. Isso foi aquilo que o povo de Israel fez no deserto. Eles começaram a fazer aquilo que eles achavam que deveriam fazer. E o texto nos diz que eles tentaram a Deus e colocaram Ele à prova, mesmo vendo as suas obras. Portanto, milagres, grandes feitos do Senhor que eram realizados ali diante deles todos os dias, não serviu para que eles pudessem ter um coração contrito e uma vida diante do Senhor de obediência à ordem do Senhor. Muitas vezes nós achamos que se na nossa vida fosse feita de vários eventos grandes, de Deus fazendo todos os dias, que a gente pudesse ver grandes milagres, o nosso coração seria mais piedoso e nós teríamos uma vida de maior piedade diante do Senhor. O exemplo está claro aqui no texto, que vida de piedade depende de obediência, e obediência à voz do Senhor. Como nós falamos sempre e ouvimos da palavra de Deus, a palavra de Deus sempre diz: obedecer é melhor do que sacrificar. Lá em Deuteronômio, no capítulo 6, ele diz: o fim da lei é a obediência. Portanto, é isso que nós devemos sempre entender e colocar no nosso coração e na nossa mente, que nós devemos obedecer ao Senhor a todo instante. Por isso eu quero te convidar nesse instante a se colocar diante do Senhor, confessando os seus pecados e pedindo perdão ao Senhor e pedindo para que Ele possa agir no seu coração de tal forma que cada dia mais Ele produza obediência àquilo que é a lei do Senhor. Vamos orar por alguns instantes.
pedir o reverendo Marcelo que faça oração de confissão pelos pecados de todo o povo do Senhor. Senhor Deus, nosso Pai, nós nos rendemos a Ti nesta hora e queremos Te pedir perdão pelos nossos pecados, pelas nossas falhas. Queremos, ó Deus, viver conforme a Tua vontade, em obediência aos Teus mandamentos. E por isso, ó Deus, clamamos para que o Teu Santo Espírito nos conduza desta forma, para que o nosso culto, ó Deus, seja aceitável ao Senhor, para que de fato, ó Pai, saiamos daqui animados, alegres, por nos reunirmos com os irmãos na presença do Senhor e termos aprendido um pouco mais da Tua palavra, que nos dá força para vivermos, ó Deus, neste mundo, em circunstâncias tão difíceis, ó Pai. Nós, ó Deus, reconhecemos a Tua grandeza, a Tua majestade, e diante do Senhor, nós somos tão pequenos, ó Deus, e por isso glorificamos a Ti, porque Tu és Deus verdadeiro, acima de nós, e aquele que nos amou de tal maneira, que deu seu Filho lá na cruz, para que nós pudéssemos adorar em espírito e em verdade. Ouve, ó Deus, a nossa confissão, visita cada coração aqui nesta manhã, com a Tua graça, a Tua misericórdia, o Teu perdão, e receba, Pai, nosso louvor, a nossa adoração. Em nome de Jesus, nós oramos. Amém. Amém. Nós vamos ainda entoar o hino de número 97, Súplica do Redimido. Meu pecado resgatado foi na cruz por Teu amor, e na morte triste sorte me livraste, ó Redentor. Cristo chama, viva chama em meu peito, ó Salvador. Hoje adora quem Te implora, vem guiar-me, bom Senhor. Se hesitante, vacilante, ouço a voz do tentador. Tu me guias, me auxilias e me tornas vencedor. Cristo inflama, viva chama em meu peito, ó Salvador. Pois Te adora quem Te implora, vem guiar-me, bom Senhor. Redimida, só tem vida a minha alma em Teu amor. Com apreço reconheço quanto devo a Ti, Senhor.
continuar louvando nosso Deus com cânticos. Irmãos, vamos ficar de pé para nós entoarmos mais cânticos ao Senhor? Nós vamos cantar sobre o Senhor Jesus, nossa rendição. Aumenta o teclado, por favor, no retorno. Jesus, tu és um rio de vida. Jesus, tu és um rio de vida.
seja o teu nome, Senhor. Obrigado por nossas vozes e nosso ar que respiramos, ó Deus, porque adoramos ao Senhor com ele. Te louvamos por esta manhã. Recebe os nossos cânticos como adoração ao Senhor. Em nome de Jesus, amém. Quero convidar os irmãos a abrir o livro de Esdras. Nós vamos no capítulo de número 4, do versículo de 1 até o verso 5. Esdras, capítulo 4, do verso 1 até o 5. A palavra do Senhor nos diz assim: ouvindo os adversários de Judá e Benjamim, que os que voltaram do cativeiro edificavam o templo ao Senhor, Deus de Israel, chegaram-se a Zorobabel e aos cabeças das famílias e lhes disseram: deixai-nos edificar convosco, porque como vós buscaremos a vosso Deus, como também já lhe sacrificamos desde os dias de Esar-Adom, rei da Assíria, que nos fez subir para aqui. Porém Zorobabel, Jesua e os outros cabeças de família lhes responderam: nada tendes conosco na edificação da casa a nosso Deus. Nós mesmos, sozinhos, a edificaremos ao Senhor, Deus de Israel, como nos ordenou Ciro, rei da Pérsia. Então agentes da terra desanimaram o povo de Judá, inquietando no edificar. Alugaram contra eles conselheiros para frustrarem o seu plano, todos os dias de Ciro, rei da Pérsia, até o reinado de Dario, rei da Pérsia. Vamos orar? Senhor nosso Deus, nós queremos, ó Pai, mais uma vez te pedir que nos ajude a entender, compreender a Tua palavra, e, ó Deus, que os exemplos que ela nos mostra, ó Deus, e os princípios possam se tornar claros através da ação do Teu Espírito Santo. Abençoe-nos, ó Deus, como igreja, para que nós possamos entender o propósito do Senhor para as nossas vidas, como nação, como povo do Senhor, e que o Senhor, ó Deus, nos ajude a vivermos, ó Deus, de maneira prática aquilo que a Tua palavra nos diz. Nos abençoe nessa manhã, nós pedimos em nome de Cristo Jesus. Meus irmãos, nós temos na nossa história, e principalmente nós falamos de um evento histórico na vida do povo, principalmente das igrejas reformadas, mas nós temos o movimento todo, né, evangélico vindo do período da Reforma. Eu sei que isso se desdobrou em vários movimentos e alguns com princípios contrários, ou às vezes em muitos lugares nessa oposição daquilo que foi o embate quando houve ali a Reforma Protestante. Mas no meio de tudo isso, nós temos naquele período o nome de protestantes, né? Ou seja, aqueles que foram contra a maneira, a forma de se viver naquele tempo, e principalmente falando a respeito da igreja, né, e da forma como a igreja agia nesse tempo, desviando completamente daquilo que a palavra de Deus tinha ordenado para a igreja. Mas em todo o tempo e em toda a época, é interessante notar que há sempre um remanescente. A palavra de Deus fala muito disso, né, em vários aspectos. Quando nós olhamos para esse texto e nós estamos caminhando nessa história do retorno desse povo da Babilônia ali para Jerusalém, nós vemos que é um número pequeno em face daquilo que Israel já tinha sido. É um número pequeno ali de 43 mil pessoas,
a 45 mil pessoas, em face de tudo aquilo que Israel já tinha sido ao longo dos anos ali, dos séculos. Mas nós sabemos bem da história, de como tudo isso aconteceu, por causa da rebelião desse povo, ao longo da trajetória, eles se desviaram do princípio daquilo que Deus tinha ordenado para eles. Então a gente vê no livro de Esdras esse recomeço, o início de novo de uma nação. Se você olhar para o texto tanto de Esdras quanto Neemias, vai perceber isso, que Israel agora não é mais uma nação. Eles estão agora começando outra vez aqui, reunindo esse povo e restabelecendo as bases de tudo isso. A gente vai vendo esse caminhar agora, principalmente a partir da história também das profecias de Ageu e de Zacarias, mostrando exatamente isso. Então esse povo está retornando e eles chegam num ambiente, no lugar completamente diferente daquilo que eles tinham saído. Ou seja, as pessoas que estavam ali, como nós já falamos, eram pessoas que reuniram uma série de religiões e de práticas religiosas, e no meio de tudo isso eles tinham Jeová como Deus também. Eles adoravam toda sorte de deuses ali, e essa era uma religião sincrética. Por isso que daqui nasce aquela oposição dos judeus aos samaritanos. Basicamente porque eles não tinham aquilo que ligava os samaritanos aos judeus era muito pouco, porque eles já tinham se misturado com todos os povos que estavam ali em volta, né? Eles já tinham se misturado não apenas de parentesco, mas principalmente na questão da religiosidade. Esse povo, eles tinham uma religião inteiramente sincrética. Então, quando eu falei a respeito da reforma protestante, é exatamente isso que acontece. A gente vê, começa no ano de 1400, esses protestos ali, e pouco a gente ouve falar a respeito desses pré-reformadores, mas havia sempre um remanescente fiel. Haviam pessoas nesse tempo, bem antes de 1517, quando há o estouro da Reforma Protestante, já pelo ano de 1400, você vê muitas pessoas sofrendo para viver o evangelho autêntico e genuíno, e muitos deles foram mortos. Uma das bandeiras que se tinha na época, e que muitos morreram por causa disso, foi que a Bíblia tinha que ser lida na língua do povo. A Bíblia tinha que ser dada na mão do povo. E o dominante da época, o clero que dominava, eles não queriam isso. Você vai ver que William Tyndale, ele morre por causa disso. Ele traduz a Bíblia para o inglês, e é interessante que a transformação que acontece ali nesse mundo, na Inglaterra, até hoje é visto por causa da tradução de William Tyndale, na questão da própria língua, né, que ele influenciou a língua, assim como a tradução de Lutero ali da Bíblia para o alemão também influenciou toda uma nação. Essas pessoas morreram por causa disso. É interessante notar as últimas frases de Lutero, quando ele está lá diante do tribunal, ele fala, olha, a menos que eu seja convencido pela palavra de Deus, eu não volto atrás naquilo que eu disse. Eu não volto atrás. Ele estava correndo risco de vida. E alguns tantos outros morreram. A gente vê na história dos mais famosos que morreram, que a gente ainda lembra de pré-reformadores, John Hus, que morre ali por causa disso. Mas nós temos o Wycliffe, que também, aquilo que eles lutavam é que as pessoas pudessem ter acesso às Escrituras. Quando Calvino ele lança as Institutas de Calvino, na verdade era um livreto de bolso para camponeses, para que eles pudessem conhecer as principais doutrinas da palavra de Deus. Tudo isso vai acontecendo ao longo da história. Portanto, quando a gente olha para o nosso tempo hoje, e que parece que a maneira de pensar do mundo é como uma avalanche que vai levando todo mundo, nós temos que entender que em todo tempo nós vamos sofrer oposição. E com base nesse texto, eu quero falar nessa manhã a respeito de servir a Deus é viver no oposto. Servir a Deus sempre vai ser viver no oposto. Quando nós olhamos para esse texto, o povo de Deus está prestes aqui a enfrentar uma grande oposição.
dificuldades agora e provações no meio dessa caminhada. Nós temos aqui, no meio de tudo isso, a partir do verso até o verso 24, né, quando a gente vai andando no texto aqui, você vai perceber a ideia de tudo isso, de como havia uma oposição tremenda a esse povo. Nós estamos agora com 7 meses depois que o povo chegou a Jerusalém, que retornou da Babilônia. Nós vimos no texto anterior que eles tinham feito, né, tinham celebrado a festa dos tabernáculos depois de muito tempo, mais de muito tempo. A última vez que eles tinham celebrado foi na época de Josué, e agora eles celebram a festa dos tabernáculos. Nós temos então, como nós já vimos, 43 mil pessoas retornaram para Jerusalém. Eles fazem um altar, um novo altar, e eles não aceitam o altar que já tinha lá, feito ali pelos samaritanos, eles fazem outro altar. E nós estamos agora no período, então, da primavera, aqui, 6, 7 meses depois que eles chegaram. Eles já estavam com dinheiro nas mãos, que tinham sido dado a eles, para que eles pudessem comprar o material para a reconstrução do templo, né, de todo o templo. E assim a gente começa a perceber o princípio da oposição à obra aqui de Deus, porque Deus que tinha ordenado que eles fizessem isso. E aqui nós começamos a perceber esse inimigo. Só que se você notar, desde Gênesis 3, a palavra do Senhor vai nos mostrar que a obra de Deus, ela sempre vai ter uma oposição. Quando a gente olha lá em Mateus, no capítulo 16, quando Jesus lá em Cesareia de Filipe, ele fala, olha, que ele edificará a sua igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra a sua igreja. Ele está falando a respeito desse reino, dessa nação, que é separado de todos os povos e de todos os tempos. E, portanto, nada, né, vai barrar, né, essa obra que Deus está fazendo. Mas, no meio de tudo isso, a palavra de Deus vai mostrar desde o início que nós teremos sempre oposição. Satanás sempre, ele está sempre à frente, né, dessa empreitada de barrar o crescimento do reino de Deus, mas a palavra de Deus nos garante que isso não vai acontecer. Só que nós temos que atentar para aquilo que está acontecendo, porque muitas vezes nós achamos que como crentes, né, se eu sou um crente verdadeiro, eu não vou sofrer oposição, porque Deus vai me dar sempre vitórias, vai me dar sempre alegrias, vai me dar sempre bem-estar. Só que quando nós falamos de vitórias, vitória está ligado com batalha, né? Uma coisa não, se você não consegue desassociar da outra. E às vezes nós esquecemos disso. Nós esquecemos disso, que a vida cristã, ela vai ter sempre as suas oposições. C.S. Lewis, ele escreve um livro com, o gênero é ironia, é as cartas do coisa ruim, ou as cartas do diabo velho para o seu aprendiz. Numa dessas cartas, ele, falando de coisas fictícias, mas da realidade, o demônio velho ensina o demônio aprendiz, ele diz, olha, falando a respeito da igreja, né, de como atacar a igreja. Aí ele diz assim, você já tentou o desânimo? Porque sempre funciona. Sempre funciona. Essa é uma estratégia antiga de Satanás. Você já tentou o desânimo? Já perceberam isso, que ao longo do tempo, ao longo da história, nós olhamos para aquilo que é superficial na igreja, ou seja, aquilo que, na verdade, a gente olha para aquilo que ela não tem ou para aquilo que ela está sofrendo. Nós temos uma série de coisas que nós olhamos e falamos, eu estou meio desanimado. É interessante notar que a estratégia é a mesma aqui no texto. Se você olhar para o texto, você vai ver que a estratégia de Satanás é a mesma e antiga sempre. Já tentou o desânimo? Lançar o desânimo no meio do povo, e é isso que eles tentam fazer aqui. Portanto, eu quero destacar algumas coisas nesse texto e que nós possamos aplicar algumas lições na nossa vida nessa manhã. A primeira coisa que eu queria que você olhasse no texto é a identidade desse povo, dos que estão agora em oposição. Se você olhar no seu texto, diz assim, ouvindo os adversários de Judá e Benjamim,
que os que voltaram do cativeiro edificavam o templo ao Senhor, Deus de Israel. Você vai ver que essa delegação que chega aqui, que estão se aproximando agora do povo que está construindo, diz o texto que eram adversários, né, de Judá aqui, de Benjamim, são apresentados aqui desde o início como inimigos da obra do Senhor. Lá no verso de número 2, diz o texto assim: chegaram-se a Zorobabel e aos cabeças das famílias e lhes disseram: deixai-nos edificar convosco, porque como vós buscaremos a vosso Deus, como também já lhe sacrificamos desde os dias de Esar-Adom, rei da Assíria, que nos fez subir para aqui. Eles estão falando agora de um rei ali, de um dos reis da Síria. A gente olha na história, lá em Reis, começa a nos falar da história do Império Assírio e cita alguns desses reis. Nós temos 5 grandes reis da história do Império Assírio. Seu-Manassé, Sargão II, Senaqueribe e esse Esar-Edom, e o último foi Assurbanipal. Portanto, ele era, né, o penúltimo aqui. Se você notar também na história, isso aqui tinha acontecido há 150 anos atrás. Há 150 anos atrás, quando você vai lembrar que o Império, aliás, o Reino do Norte, tinha caído há 172 anos atrás. Portanto, há 150 anos, quem era o imperador era exatamente esse Esar-Edom. E ele enviou, e a maneira deles fazerem o império, ou de comandar todo o império, era tirar pessoas de um lugar e colocar no outro, para que eles fossem mudados tanto de local, perdessem a família, os vínculos familiares, perdessem a história, o vínculo ali com a terra, e principalmente modificasse a religião. Essa era a maneira do Império Assírio dominar, a maneira deles fazerem era essa. Ou seja, eles tiravam pessoas de um lugar e colocavam no outro. Essas pessoas que estavam aqui foram colocadas aqui por esse imperador. Portanto, eles foram trazidos de outros lugares e eles começaram a viver naquela região, que era a região ali do povo de Israel e de Judá. E eles disseram que eles estavam também servindo a Deus. Só que, como eu já disse, a maneira deles servirem era a maneira de você servir a vários deuses. O Deus que você me apresentar, se eu achar que é bom, eu vou servir também. Quanto mais, melhor. Ou seja, quanto mais o panteão dos deuses, quanto mais eu tiver opções, é melhor para mim. Portanto, essa era a ideia, e essa é a ideia de algo sincrético, ou seja, eu tenho abertura para tudo, eu abro tudo e, portanto, aquilo que é bom está indo na mesma direção. Esse era o povo que estava ali e que, portanto, agora se levanta com estratagemas. A gente vai ver isso no livro de Neemias também, mostrando exatamente isso no meio de uma religião mista, e começa a nos mostrar por que o povo rejeitou a ajuda. Parece estranho, porque o povo chega aqui e fala: nós queremos ajudar vocês a construir o templo. E há uma rejeição. A gente olha para isso e fala: que estranho. Se eles estavam oferecendo mão de obra, lembra que para construir um templo, carregar grandes pedras, né, fazer toda a fundação, era necessário muita gente. Aí a gente se pergunta, por que eles rejeitam a ajuda desse povo? O próprio texto vai nos respondendo que esses não eram de fato judeus, né? Eles não eram de fato servos de Deus, eles tinham Deus como mais um, apenas mais um. Se a gente olhar para a identidade desses desencorajadores aqui, a gente vai ver que é a identidade da maior parte da nossa sociedade hoje. Nós vamos perceber que a nossa sociedade, ela caminha assim. Nós temos uma sociedade extremamente espiritualizada e cheia de devoção a várias coisas. E elas querem que a igreja do Senhor hoje seja da mesma maneira, seja da mesma forma, ou seja, eu tenho que ser
aberto a todas as coisas, eu não posso ser contundente nas minhas palavras, eu não posso falar de maneira dura ou de acordo com aquilo que a palavra de Deus diz, eu tenho que ter abertura para todas as formas de adoração. Isso tem sido o segmento de muitas igrejas que têm caído nesse laço. É como se eles aceitassem a construir o reino do Senhor, agora numa metáfora, aceitasse construir esse reino com pessoas que de fato não estão servindo a um Deus verdadeiro. Nós vivemos um tempo assim. Nós vivemos um tempo onde as pessoas, elas dizem a respeito de uma tolerância e falam sempre dessa tolerância, só que a tolerância no meio dela carrega uma intolerância com aquele que diz algumas coisas que são absolutas. É isso que a palavra de Deus diz e pronto. Essa conversa ou essa pregação, ela não tem mais abertura no nosso tempo, mas isso não é de hoje. Nós não podemos achar que nós estamos passando por um momento mais difícil da história. Isso não é de hoje, porque o levantar-se de inimigos contra a obra do Senhor sempre aconteceu ao longo da história. Essa é a identidade desse povo, portanto, um povo completamente misturado e principalmente misturado na sua maneira de adoração, na sua espiritualidade. A segunda coisa que você vai ver no texto é que eles recusam aqui a uma oferta de ajuda e a uma rejeição. Você vê no texto que nós acabamos de ler que eles chegam ali para os judeus e pedem para que eles pudessem também trabalhar na reconstrução. Nós estamos no ano 536 a.C. Como eu já disse, esse povo tinha retornado da Babilônia, exatos há 7 meses que estavam ali trabalhando, fazendo, já tinham feito a festa do tabernáculo, já tinham restaurado o altar, feito outro altar, aliás, e desprezado o altar que já tinha lá. Eles tinham feito um altar ao Senhor, agora eles recebem uma oferta de ajuda para a construção do templo. A pergunta é, por que então que eles recusam tudo isso? Qual é a motivação para recusar todas essas coisas? Se você olhar no texto e você vai acompanhando a história aqui do livro de Esdras e você pega o livro de Neemias para você ver depois o porquê daquilo que está acontecendo. Não está acontecendo aqui um racismo, ou seja, o judeu está recusando a oferta porque era um outro povo, era uma outra raça misturada, né, e, portanto, eles não querem aceitar isso. Não, é muito mais profundo do que isso. É muito mais profundo, ou seja, eles não aceitam a ajuda desse povo que estava aqui na região que posteriormente é conhecida como Samaria. Eles não aceitam a oferta porque vem dessas pessoas que são sincretistas. Às vezes a gente se assusta quando a gente vai lá para a carta de João, primeira carta, as cartas de João, e quando ele está falando de uma heresia que está brotando na igreja, né, que começa a esparramar pela igreja, ele pega e diz, olha, não receba nem na sua casa. A gente fala, poxa, no mundo onde a gente vive, as pessoas falam, não, que isso, nós temos que abraçar todas as pessoas, nós temos que, de certa forma, receber todas as pessoas. Aí você chega num texto lá em João e ele fala, não recebais na sua casa. Aqueles que negam a obra de Cristo Jesus, ele diz, não receba. É estranho isso, né? Só que a palavra de Deus, ela vai mostrar isso do começo ao fim. Portanto, nesses aspectos, eu não estou dizendo, e isso não está contrário à mensagem do Evangelho, de pregar o Evangelho e de amar ao próximo, não tem nada a ver com isso. Ele está falando de você abraçar todas essas coisas de tal maneira que você não se oponha a isso. Quantas vezes nós temos isso na nossa própria família, em pessoas próximas a nós, e aí nós vivemos um politicamente correto, de nós acharmos, não, nós vamos participar, nós vamos seguir juntos,
não vamos contrariar, vamos fazer aquilo que a pessoa está fazendo. De tempos em tempos eu ouço alguma história assim. As pessoas falam assim, olha, pastor, eu tive que fazer parte de de uma cerimônia, né? Teve alguma coisa lá, mas é família, e acabou que eles deram lá um passe, alguma coisa. Eu achei que não tinha nada de mal, porque eu fiquei falando, Senhor Jesus me livra, Senhor Jesus me livra, né? Alguma coisa assim, mas eles fizeram um negócio em mim, fizeram lá, mas eu pedi para o Senhor, se não for coisa boa, tira de mim. É interessante notar a maneira como as pessoas elas vivem hoje, assim, e elas acham que só isso por si só já está bom. Só que é interessante a palavra de Deus mostrar a respeito dessa característica, e é disso que nós estamos falando, característica do povo de Deus ao longo da história. Vai ser um povo que sempre vai sofrer oposição. Já pensou se tivesse o jornal da época e ali pudesse sair a manchete, seria exatamente essa: intolerância racial, ou sectarismo. Os fundamentalistas não aceitaram a ajuda para construir o templo. Rejeitaram a oferta. É muito padrão da nossa época. Nós vivemos um tempo assim bem semelhante. Nos nossos dias nós vivemos assim. Só que a minha pergunta é: como nós vamos aliar aquilo que nós cremos ser a palavra de Deus e que nós falamos que é a nossa única regra de fé e prática, com aquilo que Jesus diz quando ele é perguntado acerca da verdade e do que e ele aponta para ele mesmo, ele diz que ele é o caminho, a verdade e a vida, e ninguém veio ao Pai a não ser por mim. Isso é extremamente exclusivista, ou seja, só há um meio, só há uma forma. Nós vivemos uma sociedade que ela tem na sua palavra de ordem o inclusivo de diversas maneiras e diversas definições. Só que nós vivemos um evangelho que diz só há uma forma, só há um meio, é por meio de Cristo Jesus. Não tem outra maneira, não tem outra forma. O mundo, ele vive clamando por essa tolerância, né, sobre a maneira como nós devemos viver, e de amor e de tantas coisas, só que isso é um laço. Esse é um laço. Você tem que tolerar aquilo que é contrário à vontade de Deus. Portanto, o caráter de ser protestante ou andar no sentido oposto, ele sempre vai caminhar junto com a igreja. Nós estamos aqui em meio a um povo que aceitava todas as coisas, e agora chega um povo que só tem um Deus. Somente um Deus. E se você notar na história, poucos séculos à frente, eles morrem por causa disso. Eles preferem morrer por causa disso. Eles falam, nós servimos só um Deus. Não tem espaço para outro. E eles preferem morrer por causa disso. Nós vivemos um tempo onde, a partir do século XX, nós tivemos um chamado CONIC. Depois nós tivemos um Conselho Mundial de Igrejas, onde as igrejas se juntavam, e é interessante notar o padrão de tudo isso, né? O padrão que deveria ter. Era você olhar apenas para algumas coisas superficiais e você retirar todas as outras que causassem algum desconforto nas outras denominações. E assim cresceu o movimento chamado ecumênico, só que ele foi se desviando, e você quase não ouve mais falar a respeito disso, porque ele criou um laço em si mesmo. Quando eles viram que esvaziaram completamente tudo aquilo que eles tinham como identidade, cada um foi puxando para um lado. É interessante que a própria ICARO, a Igreja Católica, que fazia parte do movimento, ela não aceitou boa parte daquilo que era apresentado aqui no Conselho Mundial de Igrejas. Aquilo que as pessoas falam a respeito de Jesus é apenas olhando um aspecto, falando de amor e de tantas coisas, mas
o cerne da mensagem do Evangelho, as pessoas elas não querem. Já pensou diante daquilo que a palavra de Deus nos diz ao longo da sua palavra? Você vai vendo isso em Moisés, Isaías, Jesus e Paulo insistindo na exclusividade de Jesus, ou seja, somente por ele. Eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Eu estava lendo uma notícia de que uma rádio cristã, de programação cristã, ela foi fechada em Londres. Porque houve denúncias. As denúncias foi que denunciaram essa rádio porque o pastor estava pregando o ódio, era fundamentalista também. Essas foram as denúncias, que ele pregava o ódio e ele era fundamentalista. O que o pastor estava pregando nesse dia? O pastor estava ali dizendo as seguintes palavras: que Jesus sozinho é o verdadeiro Redentor, o verdadeiro Salvador e o único que pode nos fazer completos. Foi exatamente essa frase que ele disse. Jesus é o único Redentor, o único Salvador e é o único que pode nos fazer completos. Essa rádio foi denunciada e eles fecharam a rádio. Quem eram os queixosos? Foi a Federação de Misticismo e Ocultismo que fez a denúncia. Aquilo que acontece no mundo é exatamente isso. Você tem uma tolerância para aquilo que é aberto. Quando você fala de algo absoluto, não há espaço. Não há espaço. Portanto, a rejeição aqui da ajuda desse povo não aponta para uma questão racial, mas aponta para aquilo que eles eram. Exatamente a forma como eles faziam de adoração a Deus. Há um desprezo, então, a terceira e última coisa que é destacada no texto. Você olhando para o texto, então, diz assim: porém, Zorobabel, Jesua e os outros cabeças de família lhes responderam: nada tende conosco na edificação da casa, nosso Deus. Nós mesmos sozinhos a edificaremos ao Senhor, Deus de Israel, como nos ordenou Ciro, rei da Pérsia. Então as gentes da terra desanimaram o povo de Judá, inquietando-o no edificar. E alugaram contra eles conselheiros para frustrarem os seus planos todos os dias de Ciro. Terceira coisa, e nós já falamos a respeito disso, o inferno sempre vai agir furiosamente contra a obra do Senhor. E aqui é o que eles estão fazendo, então, a maneira, sabendo que eles não aceitariam no trabalho, e que, portanto, aí a gente vai perceber que, na verdade, eles não queriam construir, na verdade, eles queriam parar a obra, né? E isso acontece no livro de Neemias, relatando quantas vezes eles se levantaram para barrar aquilo que estava acontecendo ali em Jerusalém. Eles tentaram até matar Neemias, fizeram ciladas também para Neemias, para que pudessem matá-lo. Esses eram os religiosos que estavam oferecendo ajuda, mas na verdade eles queriam parar toda aquela obra. E o texto nos diz que a maneira que eles fizeram para interromper tudo isso foi infundir desânimo no povo, e era isso que eles estavam agora tentando fazer. E o texto vai além, que eles alugam pessoas para que ficassem encarregadas de fazer isso. É como se você pagasse alguém e falava: agora o que você vai fazer na vida é você se chegar àquelas pessoas que estão construindo, e começa a desanimar. Começa a desanimar. E essa é uma estratégia antiga de Satanás. Essa é uma estratégia antiga. Começa a colocar os defeitos. Começa a colocar algumas coisas aí, fala: não vai dar certo, não vai dar certo, isso aqui é muito pesado para você, isso aqui é muito grande, isso aqui não vai chegar ao fim. Essa foi a estratégia que eles fizeram. No meio da nossa sociedade, em pleno século XXI, onde nós vivemos uma escola teológica chamada Nova Hermenêutica, aquilo que eles fazem, o cerne é exatamente isso: desânimo. Desânimo. A partir de um movimento chamado Alta Crítica do século
no século passado, né? Nós estamos antigos, nós podemos falar de século passado, né? No século passado começaram ali as críticas a alguns textos, e alguns começaram a trazer desânimo sobre a igreja exatamente com esse artifício. E agora, na nova hermenêutica, eles começaram a falar, olha, não é bem assim, as coisas não são bem assim. Uma das coisas que a gente sempre ouvia era que havia muitos erros nos copistas da palavra de Deus, havia muitos erros que diziam em alguns textos que não era exatamente assim. Uma das coisas que é emblemática são nas histórias, principalmente na história de Sansão, né? Quando nos fala a respeito lá de 300 raposas, que ele diz que foi um erro de copista, eram 3, no máximo. Uma raposa já é difícil alguém pegar, imagina 300. Né? Como que vai pegar esse tanto de raposa? Isso é impossível. Só que é interessante notar que em todos aqueles textos você vai ver algo antes. As pessoas não leem aquilo que é anterior. Diz assim, o Espírito de Deus se apossou dele. Na própria história de Davi, a gente olha na história de Davi com Golias só naquele texto da história dele específico. Se você andar uns capítulos para trás, diz que a partir desse momento o Espírito de Deus se apossou de Davi. Todas as coisas que estavam acontecendo debaixo da ação de Deus. Aí você fala, poxa, Davizinho matou um leão, matou um urso. Antes disso, a palavra de Deus já tinha dito, e o Espírito de Deus se apossou de Davi. Se você não se chegar à palavra de Deus, crendo que ela é palavra de Deus, que ela é verdade, você já está a meio caminho andando exatamente para esse desânimo. E é isso que o inimigo quer. Olhar para alguns textos e falar, não, não é possível. Não, não é bem assim. Essa é uma estratégia antiga, mas isso tem acontecido muito nos nossos dias. Vocês já perceberam o tanto de traduções e de maneiras de traduzir a Bíblia? E de mudanças no texto bíblico? É exatamente o fundo de tudo isso. É para que você retire o peso de algumas coisas. Para que não fique assim tão aparente e tão, muitas vezes, hostil às pessoas. Só que com esse esvaziar, a estratégia de Satanás, ela alcança algum êxito exatamente naqueles que não olham para a Escritura todos os dias e têm nela a palavra de Deus. Essa é a palavra de Deus. Portanto, meus irmãos, essa estratégia é uma estratégia comum. Essa estratégia acontece nos nossos dias por todos os lados. E hoje, com acesso à informação, você liga a internet e começa a ouvir um monte de gente com a aura de intelectual, de alguma coisa acadêmica, mas o fim é o mesmo. Aquilo que eles querem é mostrar que a palavra de Deus, não é bem assim. Não é bem assim. Eu trabalho numa vertente que é extremamente hostil àquilo que a palavra de Deus diz quando nós falamos de aconselhamento bíblico. Porque as pessoas vão dizer hoje, olha, não é bem assim, o ser humano não é assim, exatamente como a Bíblia diz. Ele reage a questões biológicas apenas. Ele é alguém que nasce e aquilo que determina ele são coisas genéticas e a palavra de Deus vai dizer, não, o que determina a nossa postura é a nossa natureza caída e pecaminosa e que só há uma solução que é Cristo Jesus. É o regenerar, é regeneração. Nada daquilo que o mundo propõe para mudança de vida é real. E isso não vai acontecer. É apenas algo comportamental, alguma coisa muito superficial e que não transforma verdadeiramente. Mas aí as pessoas vão dizer, olha, a Bíblia é muito aquém da ciência, ou seja, ela é pré-científica. Quando ela fala a respeito de alguns problemas e de algumas coisas que dizem respeito à ação no ser humano, é porque ainda não tinha a totalidade das coisas.
Eu gosto muito de um autor chamado Jay Adams, que ele vai falar a respeito do ser humano e ele diz, olha, só há alguns problemas que a gente pode nortear no ser humano, ou seja, ou é algo orgânico, é uma doença, não de acordo com as doenças que são cunhadas hoje, ou há um problema espiritual, ou é pecado, ou é possessão. Para ele só há 3 problemas no ser humano: orgânico, ou é pecado, ou é possessão demoníaca. Se a gente falar isso na nossa sociedade hoje, nós somos completamente atrasados. Completamente atrasados. Porque o ser humano é muito mais complexo do que aquilo que a gente conhece. Só que a palavra de Deus ela é contundente em mostrar que o erro e o problema está exatamente na natureza pecaminosa. E nós vivemos assim. Por isso eu quero, nessa manhã, ao concluir aqui, aplicar algumas coisas na nossa vida. Ou seja, nós temos uma identidade que é aquilo que nós estamos falando desde o início. Essa identidade é uma identidade de um povo de Deus e que tem características específicas. Nós pregamos o Evangelho e não é que é algo fechado, mas aqueles para fazerem parte desse povo precisam se render ao senhorio de Cristo Jesus. E é isso que a palavra de Deus diz que Ele está fazendo de todos os povos, línguas e nações. É uma obra de Deus. É Ele que escolhe, e isso já é completamente agressivo para o mundo que nós vivemos. Nós precisamos saber que a igreja ela não pode se envolver com qualquer coisa. E a igreja, principalmente no nosso país, está completamente perdida. Ela perdeu o significado de viver em Cristo Jesus. Eu acho que Cristo Jesus se tornou sem graça e começa a se lançar um monte de coisa. Há um tanto de coisa. E vai para todo lado, assina embaixo de qualquer coisa, aceita qualquer coisa. Conheço a história de uma igreja que é completamente sem nome numa cidade, porque ela aceitou. Quando ela foi construir um templo, alguém chegou e falou, por que você não constrói 2 tantos disso aqui? Falou, nós não temos dinheiro, eu dou. Falou, opa, é Deus que está dando. Eles não foram nem saber o porquê, de onde era. E no final das contas a cidade ficou sabendo que quem estava dando dinheiro para construir era um traficante. Aí você pega e tenta maquiar, falar assim, é porque é igual Deus fez com o Egito. Saqueou os egípcios. Ali havia uma ordem direta de Deus. Havia uma ordem direta de Deus. Não é uma prescrição, mas é uma descrição de um fato. E a palavra de Deus não está ordenando que a gente possa se associar a qualquer coisa em prol do reino de Deus. Olhe para a sua vida, para o seu coração, se diante das coisas que têm acontecido, o desânimo tem entrado na sua vida de tal forma que você olha para tudo isso com certo já cansado e perdeu completamente o ponto de contato com o evangelho real, que é Cristo Jesus. O inimigo tem muito interesse nisso. Se ele não consegue parar, ele lança o desânimo, e isso vai acontecer sempre. Satanás, ele é bem, a sua obra, a maneira de agir, sempre foi muito repetitiva ao longo da história. Basta ver aquilo que aconteceu ao longo da história da igreja cristã. Por isso eu te convido nessa manhã a olhar para a palavra do Senhor, renovar o seu compromisso com Deus, com a sua palavra, e saber que nós sempre vamos sofrer oposição, em qualquer tempo, em qualquer época, e as coisas vão piorar. Lamento informar, porque é a palavra de Deus que diz, as coisas vão piorar. Que Deus tenha misericórdia de nós, que Deus possa agir na nossa vida, fortalecendo o nosso coração e a nossa fé, como nós acabamos de cantar no começo deste culto. Nós vamos ainda entoar um hino. Enquanto nós entoamos, consagramos as nossas vidas ao Senhor, quero convidá-los a se colocarem em pé.
Nós vamos cantar o hino 222. Nós também temos um momento de adorar o Senhor com dízimos e ofertas. Hino de número 222, mais perto da cruz. Senhor nosso Deus, nós queremos nessa manhã rogar, ó Deus, a Tua misericórdia sobre nós. Ó Deus, nós reconhecemos que muitas vezes nós nos assemelhamos ao povo do Senhor no Antigo Testamento, onde muitas vezes, ó Deus, perderam a visão daquilo que o Senhor queria, ó Deus, para a vida deles e daquilo que o Senhor quer, ó Deus, como o povo do Senhor. Ó Deus, a declaração que nós seremos o seu povo e o Senhor será o nosso Deus, muitas vezes, ó Deus, é esquecida ao longo da nossa caminhada. Tenha misericórdia, ó Deus, de nós. Nos ajude, ó Deus, a nos levantarmos como luzeiros na nossa geração. Ajuda-nos, ó Deus, a manter a característica essencial de um povo do Senhor. E, ó Deus, que nós possamos sempre, ó Pai, ao meditar na obra do Senhor em Cristo Jesus, ó Deus, perceber quão grande é, e ó Deus, encher o nosso coração de alegria e de satisfação, e que esse contentamento invada nossa alma de tal maneira que não venhamos correr atrás de todo o vento de doutrina e de tantas coisas que surgem no nosso tempo. Abençoe-nos, ó Deus, tenha misericórdia de nós, e ó Deus, que a cada dia mais nós possamos viver para o Senhor e como o povo do Senhor. Fica, ó Deus, com o teu povo, nos abençoe. Obrigado, ó Deus, porque o Senhor tem providenciado o necessário para as nossas vidas e tem sustentado o teu povo. Por isso, ó Deus, nós te louvamos também, e é um ato de adoração diante do Senhor, os dízimos e ofertas, reconhecendo que o Senhor cuida de nós.
Ó Deus, reconhecendo que o Senhor, ó Pai, que tem trazido a provisão, ó Deus, para as nossas vidas. Portanto, ó Deus, nós queremos te louvar e consagramos ao Senhor, ó Deus, os dízimos e ofertas e consagramos assim as nossas vidas diante de ti. Abençoe o teu povo, a tua igreja, ó Deus, aqueles que estão acompanhando também, ó Deus, de longe, que o Senhor, ó Deus, dispense o teu cuidado e a sua proteção. Fica, ó Deus, conosco, nós oramos em nome de Cristo Jesus, e que o amor de Deus, o nosso Pai, que a graça de Jesus e a consolação do Espírito Santo do nosso Deus esteja sobre todos vós, agora e para todos sempre. Amém. Que Deus nos abençoe, nos dê um bom domingo em nome de Jesus. Logo mais à noite, nós estaremos aqui mais uma vez para adorarmos ao Senhor. À noite, o reverendo Marcelo também estará aqui dirigindo o culto e trazendo a mensagem. Vamos em paz aos nossos lares.